Tá no ar, começando mais um Fox Sports Rádio, chegou! Tá no ar o programa mais raiz da televisão brasileira. E esse programa incomoda, hein? Rapaz! Mas tem uns caras aí que eu vou falar pra você, hein, meu? Tem que dormir no gelo, botar como diz o humano, os cotovelos no gelo. Mas tá no ar o Fox Sports Rádio, hoje com muito assunto, muita informação. O programa tá forte, tá quente. Nós vamos pro intervalo e a gente volta já já com a jaula aberta e os animaizinhos, porque eles estão acabando o banho de sol deles. A gente já volta. E não muda de canal não, porque você vai se arrepender se mudar de canal. Voltamos, estamos aqui ao vivo, estamos de volta aqui no Fox Sports Rádio numa quinta-feira. Quanto assunto, quanto assunto, quanto assunto! E se você quiser participar aqui do Fox Sports Rádio, você já sabe, é só colocar a hashtag FS Rádio Brasil aqui no Twitter e mande as suas mensagens aqui pra gente. E vamos abrir a jaula aí, que os animaizinhos já estão de banho tomado, vestidinhos, penteadinhos, né? Todo mundo aí, olha lá, cara sempre de azedo do Sormani, o único feliz sempre é o Pascoal. Boa tarde, meu querido Pascoalino. Boa tarde, Benjo. Um abraço para todo mundo, Mano, Felipe Fassicani, Sormani, com aquele sorriso sempre aberto, aquela alegria que transmite essa coisa legal pra gente, né? Esse bem-estar. O placar do jogo Corinthians e Palmeiras é a nota para a partida. Jogo horroroso. Ô, Lisca, concordo com você, hein? Boa tarde, Fábio Sormani, o menos italiano do programa. Não, menos italiano não, eu sou italiano do norte, é diferente, tem o italiano do norte e tem o italiano do sul. Coisa. Outra coisa. Eu sou italiano do norte, entendeu? Ué, você me perguntou, eu tô falando, tô respondendo, eu sou italiano do norte. Eu não perguntei, entendeu? Eu não perguntei, eu afirmei. A região de Da Vinci, de Michelangelo, de Puccini, de Vivaldi, é a região norte, entendeu? Eu tô putinho, cara. Veja o seguinte, eu não quero ver palmeirense reclamando do Klaus hoje, hein? Não aceito. Porque teve palmeirense aqui defendendo ele ontem aqui. Hoje eu não aceito palmeirense reclamando do Klaus aí, por conta da expulsão do jogo e não veio. Só isso. Esse é o Sormani que eu gosto. Raiz. Boa tarde, Abel Neto, o repórter. Tá sem áudio. Liga o áudio aí, Abel. O Abel daqui a pouco volta aí. Boa tarde, Felipe Fatincani, o verdadeiro italiano do programa. Boa tarde, Benja, Pascoalzinho, Sormani, Mano. E como o jogo foi desgraçadamente um lixo, eu vou abraçar hoje, mandar um grande beijo para a torcida do Salgueiro de Pernambuco, primeiro campeão pernambucano do interior na história. Parabéns ao Salgueiro, vida longa ao Salgueiro, que consiga cada vez mais feitos. Parabéns, pessoal do Salgueiro, abração para vocês. E agora eu deixei por último, né? Porque num festival a grande banda sempre entra por último, né? E como aqui eu nunca faço questão de esconder, né? Que há uma diferença, sim, de tratamento. Ah, não, então espera que o Abel voltou. Boa tarde, Abel Neto, o repórter. Me ouvindo agora, Benja? Boa tarde para você, aos amigos ligados Positivo. no Fox Sports Rádio. O que eu dizia agora há pouco é o seguinte, se não foi o pior, foi um dos piores jogos de final de campeonato que eu vi na minha vida. Quanto passe errado, quanta coisa feia. Esperamos que no sábado a gente tenha um verdadeiro jogo de futebol, um verdadeiro derby entre Palmeiras e Corinthians, porque o que a gente viu ontem foi triste. Ontem não foi um derby, ontem foi um merby. Agora sim, a última banda da noite, fechando o festival em alto estilo. Boa tarde, de forma totalmente parcial, sim, meu menino, a voz do programa.
Tudo bem, Benja? Boa tarde pra você, boa tarde pra todos os amigos aí também. Cara, no Sul continua tudo igual. Confusão no final do Grenal e mais uma vez o Grêmio dando uma porrada no Inter. Agora são 9 Grenais que o Inter não consegue vencer o Grêmio. Isso é bullying, Benjamin. Isso não é mais rivalidade, não. Isso é bullying. E ó, o Renato Gaúcho desceu o porrete no Jorge Jesus também. Se nós fôssemos uma banda, o Mano seria a Joelma do Caribe. O meu destaque é rápido. Primeiro, o meu destaque é rápido. Ô, Lisca doido, tô contigo também. Ah, meu Deus do céu, o que fizeram com o América Mineiro ontem. Tamo junto. O clássico Palmeiras e Corinthians, se não foi o pior Palmeiras e Corinthians que eu vi na vida, que ontem eu estava tentando lembrar, foi um dos, sem dúvida alguma, um dos piores. Foi uma coisa horrorosa o que eu vi ontem. Maicon do Grêmio, um grande abraço para você, Maicon. Você é raiz, o futebol respira. Fábio Sormani, liga lá para as tuas fontes na Baixada, porque um cara falou para mim que o nome do Filipão ganhou força na Vila Belmiro. Ontem à noite as conversas evoluíram e que hoje teria uma reunião para ver se fecha ou não fecha. Mas que o nome do Filipão tá forte lá na mesa do Pérez para ser o técnico do Santos. Nós vamos pro intervalo e voltamos já já. Olha o sorriso do Sormani. O programa promete ser super bem-humorado hoje. Nós já voltamos e não sai daí não, hein? É que nem o Zé do Caixão. Se sair, vou dar praga. Não muda de canal. De volta aqui ao Fox Sports Rádio, vamos acelerar porque tem muito assunto hoje, tem muita polêmica, tem muita informação e vamos ver qual que é o desafio Betfair.net de hoje. Vocês estão com saudade da Conmebol Libertadores? Quem tá com saudade? Eu tô morrendo de saudade, porque a Conmebol Libertadores é adrenalina, é uma competição eletrizante, é a maior competição da América do Sul. Ela tá voltando, mas enquanto ela não volta, vamos aí discutir um pouco de Conmebol, que a gente quer saber as suas opiniões. E o desafio Betfair.net de hoje é o seguinte: qual zagueiro que já foi campeão da Conmebol Libertadores é melhor na opinião de vocês? A. Pedro Jeromel do Grêmio. B. Rodrigo Caio do Flamengo. Então você entra lá no nosso Twitter, coloca a hashtag Desafio Betfair.net e responde essa pergunta de hoje. No decorrer do programa nós vamos colocando as parciais, vamos ver em quem a galera tá votando. Tá aí, ó, 2 zagueirões, hein? Jeromel ou Rodrigo Caio. E se você ainda não conhece, se você ainda não ouviu falar do Betfair.net, o Betfair.net é o patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e também da Sul-Americana. Então corre lá pro Twitter, hashtag Betfair.net, hashtag Desafio Betfair.net, tudo junto, e responde a nossa pergunta, tá bom? É isso aí, para quem não sabe, Betfair.net é o patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e também da Sul-Americana. Betfair.net, tamo junto, Betfair.net, tamo junto! Então agora sim, vamos abrir a nossa jaula, vamos ver os animaizinhos, nossos monstrengos, e vou dizer uma coisa para você. O Felipe Fatincani, que é o verdadeiro... No Rock Balboa, o Rock Balboa era conhecido como o Garanhão italiano. A gente não pode chamar o Fatincani de Garanhão, né? Porque não dá, é mentir demais no ar. Mas sim, o verdadeiro italiano deste programa. Felipe Fatincani, que clássico ogogoso foi Corinthians e Palmeiras, Fatincani? Eu acho que a palavra lixo responde muito bem o nível do jogo, né? Foi... Não, mas não precisa falar assim. Foi um lixo. Lixo não. Foi um lixo. Foi horroroso, foi pífio, foi péssimo.
Foi um jogo terrivelmente de baixíssimo nível. Foi completamente fiel ao que é a realidade de 90% do nosso futebol praticado aqui no Brasil. Né? O que a gente tem visto nesses últimos 5, 10 anos é exatamente isso que vocês acompanham. 2 times covardes, um time que entrou para não ganhar e um time que entrou para não perder. Ou seja, foi exatamente isso. Um jogo que mereceu o placar que teve, um 0-0 que não dá para tirar nada de positivo, tirando uma ou outra atuação, para vocês terem noção do que foi o jogo ontem. O Marcos Rocha jogou bem. O Marcos Rocha jogou bem ontem. O que não quer dizer que o jogo tenha sido bom. Mas olha só, jogou bem ontem. Não dá para falar. Mas assim, os meninos, assim, com algumas coisas que podem melhorar ainda. O Patrick de Paula, muito bom jogador, mas ontem muito lento na transição, em alguns momentos, esperando muito para tomar uma decisão, para dar um passe. Gabriel Menino tem que melhorar a finalização, o fundamento básico dele que vai ter que melhorar a finalização. Mas assim, coisas que com o tempo se conserta, mas não acho que com o Vanderlei Luxemburgo o Palmeiras vai evoluir mais do que isso, ou individualmente jogadores também vão evoluir mais do que isso. E quanto ao Thiago Nunes, é o que ele tem em relação ao elenco do Corinthians. Eu já falei aqui, o Corinthians é um elenco muito reduzido, muito limitado na qualidade técnica. Se mexer mais do que tem esse time, vai complicar, não vai sair mais absolutamente nada. Ou seja, são 2 equipes com elencos que necessitam urgente de uma reformulação. O Palmeiras de ideias, tanto vindas do banco de reservas, como principalmente dentro de campo de personalidade, porque alguns jogadores normal, que não joguem nada, que não aparecem pro jogo, que não decidem, com medo de fazer gol. O Palmeiras tem medo de fazer gol. O Palmeiras tem medo de chegar e atacar. Tem medo de ir pro embate com o Corinthians do 1-1. O Corinthians com medo ontem de tomar um gol do Palmeiras. Então, assim, como eu não quero tomar gol, fico aqui trancado, faz aquele jogo burocrático e não acontece nada. E o Palmeiras cai no jogo burocrático do Corinthians. O pior é, olha esse lance do William. Olha o lance do William. Foi tentado que os garotos, não só o Patrick e o menino, mas outros que estão no elenco, teriam e mereciam mais oportunidades por causa desse tipo de ideia, de atitude, de vontade, de querer mostrar serviço. É por causa de jogos como esse, que você vê jogadores ganhando muito, almofadinhas, acomodados, que não saem do lugar. No Corinthians não dá pra cobrar muita coisa. O único que dá pra cobrar que é um acomodado que não joga nada é o tal do Luan. O tal do Luan, o futebol dele ficou em 2017. Eu não sei o que aconteceu. Não sei o que ele tem passado, não sei o que ele tá enxergando da vida, mas a última coisa que ele tem focado na vida é jogar bola. É querer se mostrar protagonista no futebol. Então, esse foi o resumo do clássico. E obviamente, da arbitragem, né, do senhor Rafael Claus, que com os seus critérios maravilhosos ontem manteve a média de não expulsar ninguém quando era para expulsar, né? Porque se o lance do Jô, aquela solada na canela do Gustavo Gomes, não era para vermelho, eu desisto. Porque no domingo foi um lance idêntico, vermelho pro Juninho. Na semana passada, do Fagner, idêntico, amarelo pro Fagner. E aí, eu me lembro até da expulsão do Felipe Melo contra o Cerro Porteño na Libertadores do ano retrasado, em que ele faz um lance idêntico, que ele vem por cima, sola a perna do cara e é expulso. Então, o Rafael Claus, se não é para dar cartão vermelho, não entre em campo para apitar. Se você paga DARF, Simples Nacional, ICM para dar um cartão vermelho, não apita. Dê a vaga para outro. Porque nisso você está se mostrando bastante incompetente, no chamado critério. ICMS ele não pode, né? Porque é prestador de serviço. Prestador de serviço não paga ICMS, né? ICMS é só quando você vende algo. Mas tem que dar o exemplo certo, porque o programa tem tudo bem, mas vocês entenderam, não paga boleto, não vem boleto na tua casa, não vem nenhum boletão, aqueles boletão gigantes de papel, que você tem que pagar no mês, não vem fatura pra pagar cartão vermelho, amigo. Aí sim, não, aí sim, aí sim, porque o ICMS não vale pra isso. Ô, Pascoalzito, o segundo mais ICMS italiano vale do programa. Isso sim, Benja. Eu vou te falar. Opa, olha aí. Ô, Pascoal, que... ICMS é Imposto não. de Circulação de Mercadorias e Serviços. É, isso. O ISS foi acoplado ao ICMS. Então é ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços.
Mas só um minuto, se você é prestador de para não falar serviço... outra coisa. Não, peraí, eu vou ligar pro Roberto, meu contador. Se você você é prestador de serviço, você não paga ICMS. Quis corrigir, fez bobagem. Eu não estou vendendo. Eu não estou vendendo nenhum produto. Mas isso eu vou ligar pro meu contador agora. Claro, Pascoal, sua arbitragem, seu que trabalho. Jogo... Pascoal, que jogo feio, que clássico feio. Se no sábado for essa mediocridade de novo, a decisão vai para os pênaltis, hein, Pascoal? Tirando essa baita defesa aí do Everton no chute do Matheus Vital, mas foi um jogo terrível, Pascoal. Horrível, o jogo foi horroroso. A nota do jogo está no placar, né? Como diria Walter Abrão, Oxo. O-X-O, 0-0, jogo horrível. Jogo horrível. Teve uma hora no segundo tempo que eu olhando o jogo, falei, Jesus, não pode. Isso não é Palmeiras e Corinthians. Isso é o meu time lá, o Bala Mistura, quando joga contra a Cunhaém da Serra, joga isso aí. É bico pra cima, e pum, e cada bico, e pum, e bico pro lado, e pum, e tira a bola. Pum, a marvada não parava no chão, judiaram da bola. Judiar. Se eu sou treinador dos dois times, hoje eu pego a bola e apresento pra eles. Gente, isso aqui é a bola. É isso que a gente tem que trocar, tem que jogar, tem que ter iniciativa. Isso aqui é a bola. Isso não é para dar de bico. O que ontem fizeram com a bola foi uma judiação. O jogo foi horroroso. Horroroso. Nenhum sentido, nada. Nada. O time do Corinthians teve até teve dois momentos bons no primeiro tempo. Nessas duas jogadas, uma do Ramiro, numa bolaça, que bola que meteu o Luan, bolaça do Luan, que fez um bom primeiro tempo, e outro passe do Luan, que pega ali o Matheus Vital na batida e a grande defesa do Everton, goleiro do Palmeiras. O Palmeiras só teve uma chance dentro da pequena área, um bico pra cima, sem nenhuma noção, né? Cai no pé do Ramires, o Ramires chegou e se desfez da bola, a bola chegou e deu um bico na bola. Chega lá, não tem noção do que tá fazendo. É isso que é o problema. É o seguinte, vou falar uma coisa pra vocês. O resultadismo, o resultado pelo resultado tá acabando com o futebol. O resultado pelo resultado. Vamos ganhar porque precisa ganhar, Que porrada no Benja. Acaba com o futebol. O resultadismo está acabando com o futebol. Isso está destruindo com a bola jogada. Chupa essa porque manga aí, Benja. é só a bola atravessada. Aí, o resultadismo está acabando com o futebol. Repito, é uma vergonha o que a gente viu ontem. Uma vergonha. Dois times desse porte, dois times de primeira divisão, dois times da elegância de Palmeiras e Corinthians jogar o que estão jogando, tá de brincadeira. Só a vergonha para o futebol. Só a vergonha para o futebol. Só para dizer o seguinte, eu não achei que aquele lance do Jô tenha sido... Não achei que aquele lance do Jô tenha sido para cartão vermelho. Existe intensidade no lance. Intensidade. E o Mano já explicou isso outro dia, lendo as normas e as regras do futebol. Não entendi, não entendi você defendeu que ontem aquele lance ele aqui. tenha sido para cartão. E o Klaus teve uma boa postura no clássico, na minha opinião. Vocês podem discordar. Manda mais WhatsApp, Benja, tá mutado. Eu vou chamar o seu Fábio Sormani. Antes eu queria falar um negócio pro seu Oswaldo Pascoal. Ele precisa se decidir. Né? Quando ele fala. Porque quando ganhou do Palmeiras de 1-0, o discurso do seu Pascoal foi outro. Tá certo. Time limitado, joga pelo resultado, deu certo. Aí ganhou do Mirassol. O meu discurso foi o mesmo. Aí ganhou do Bragantino. Aí empatou com o Palmeiras. Esse resultadismo. Ok. Resultadismo não tem nada a ver com o jogo ruim, não. Graças ao resultadismo que o Corinthians chegou na final do Campeonato Paulista. O resultadismo tem muito a ver com o jogo ruim. Muito a ver com o jogo ruim. Mas peraí que agora o teu advogado vai te defender. Fábio Sormani. Não vou defender o Pascoal, não. Essa aí do Klaus é indefensável. Ele tá falando isso porque ontem ele defendeu a presença do Klaus, é óbvio. É óbvio, não é possível. Eu conheço o Pascoal faz 40 anos. Aquela jogada do Jô era cartão vermelho. Cartão vermelho. E era um jogador a menos. E para sábado, o Jô não jogaria. E o Corinthians não tem substituto pro Jô. Porque o argentino lá, esqueci o nome, Bocelli.
Está machucado, está com problema na face, de uma fratura. Então são decisões que estão sendo tomadas nesse Campeonato Paulista que todas beneficiam o Corinthians. A expulsão do Fagner, a expulsão do Jô ontem, o pênalti em cima do menino do Mirassol que não foi marcado. Então é fácil explicar a presença do Corinthians na final. E vai ser fácil explicar também o título do Corinthians se ele for campeão. A arbitragem, involuntariamente, é verdade, não há dolo, não há intenção. Eu acredito que não haja isso, até que se prove o contrário. A arbitragem toma decisões que favorecem o Corinthians. Isso está vindo desde o jogo contra o Bragantino, gente. Bragantino, Mirassol e ontem contra o Palmeiras. Do jogo eu não vou nem falar, todo mundo já falou, o jogo foi horrível. Mas eu quero voltar a bater nessa tecla. A arbitragem está favorecendo involuntariamente, eu faço questão de frisar, não há dolo, porque são decisões tomadas em momentos de pressão e dificuldade que coincidentemente estão ajudando o Corinthians. O Corinthians não pediu nada. O Corinthians não pediu nada. Mas há decisões que estão beneficiando o Corinthians. Isso vem desde o jogo contra o Bragantino. Sem contar a questão dos exames do coronavírus. E o próprio doutor Joaquim Grava, médico do Corinthians, disse aqui, se fosse comigo não entrava em campo. O Bragantino entrou, todo arrebentado. Por isso que o Corinthians fez um belo jogo. 2-0 para cima do melhor time do campeonato. O time do campeonato não se preparou para a partida. Não houve preparação alguma. Os caras estavam preocupados em substituir 9 jogadores. 9 jogadores, 6 deles titulares. Houve preparação? Claro que não houve. O Corinthians se beneficiou disso? Óbvio que sim. Óbvio que sim. Aí nesse mesmo jogo tem um lance do Fagner e ele não é expulso. O Corinthians se beneficiou disso? Claro, porque ele, inclusive, além de ser expulso, ele participou do jogo seguinte, que não era para ele ter sido para participar. E nesse jogo seguinte, houve um pênalti no final da partida em favor do Mirassol, que igualava o jogo em 1-1 e levava a decisão para os pênaltis, que não foi marcado. E ontem, o seu Jô faz uma jogada semelhante ao jogador do Mirassol em cima do Carlos, e que todos nós dissemos aqui, inclusive eu, que a expulsão do jogador do Mirassol foi corretíssima, era para expulsão mesmo. A jogada de ontem é semelhante? Semelhante não é, mentira, desculpa. Ela não é igual, porque o jogador do Mirassol não entra por cima, o Jô entrou por cima. Do Jô é mais grave ainda, e não aconteceu nada. E o mesmo juiz que apitou, que estava no VAR no jogo contra o Mirassol e que chamou o Vinícius para o árbitro da partida, esqueci o sobrenome dele. Olha, vem ver essa jogada para expulsão, porque o Vinícius não tinha marcado nada, nem falta. O mesmo árbitro em campo, próximo ao lance, dá amarelo. Então, amigo, ser campeão desse jeito, eu também consigo. Eu volto a dizer, hein? O Corinthians não tem nada a ver com isso. Volto a deixar bem claro isso. São decisões que estão favorecendo o Corinthians. O Corinthians não tem nada a ver com isso. Mas eu repito, se eu colocar um time num campeonato e todas as decisões dúbias forem a meu favor, eu também chego no final do campeonato. E se na final do campeonato novas decisões polêmicas forem a meu favor, eu também ganho o campeonato. É que nem o Cruzeiro ano passado, que eu falava aqui, ser campeão desse jeito é fácil. Contrata e não paga, eu também sou campeão. O que aconteceu? Olha o Cruzeiro onde é que está hoje. Então é isso aí, só tem para falar. O jogo foi horrível. Agora, em relação ao lance do Jô, mas também o Corinthians reclama demais de uma entrada do Patrick de Paula também no Luan, né? Nós não temos as imagens, porque não nos foram cedidas, temos fotos. Tem essa entrada aí também, Sormani. Essa entrada era para cartão vermelho do Patrick de Paula no Luan ou não? Ô Benja, só pela foto a gente não pode analisar, a gente tem que ver o lance. O lance do jogo, eu não me lembro desse lance no jogo. Sinceramente, eu não me lembro. Se eu ver esse lance, se eu por acaso rever esse lance e achar que foi posição, eu vou dizer aqui.
Como eu disse que o lance do Mirassol também era para expulsão. Eu não estou aqui para defender A, B nem C. E não estou aqui para agredir A, B ou C. Ninguém. Eu estou aqui para dar a minha opinião com base no que eu acho. Eu não torço pro Corinthians, eu não torço pro Palmeiras, eu não torço pro São Paulo. Então, para mim, é fácil ser comentarista. Porque o time que eu torço nunca está em observação no programa. Eu sempre estou comentando o time dos outros. Então, para mim, é fácil. Eu nunca vou defender o meu time. Então, eu não sou palmeirense. Eu não estou aqui defendendo o Palmeiras. Também não torço pro Bragantino e também não torço pro Mirassol. Então, eu sou sempre um comentarista isento. Sempre. Eu não estou querendo dizer com isso que os outros não sejam. Não é isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. Que não transpareça isso. Estou dizendo que se tiver que falar, eu falo. Se não tiver que falar, eu não falo. Eu não persigo ninguém. Eu só dou a minha opinião. Gostaria de rever esse lance do Patrick de Paula em cima do Luan. Eu não me lembro desse lance no jogo de ontem, porque ao mesmo tempo que eu assisti o jogo do Corinthians, eu assisti o jogo do América com o Atlético Mineiro. Eu assisti esses dois jogos. E só não assisti o jogo do Grêmio porque não deu. Eu não tinha condições de assistir esse jogo. Eu não lembro. Então, por favor, se quem puder mandar a imagem, tiver aí como passar pra gente essa imagem, passa. Se eu achar que esse lance foi para expulsão, eu vou dizer, é para expulsão. Não me lembro, não sei nem que momento do jogo que aconteceu isso. Também não sei. Se aconteceu antes do lance. Uma jogada do jeito que eu tô vendo aí para cartão vermelho, eu vou dizer, cartão vermelho. Cartão vermelho. O Palmeiras foi favorecido. Eu vou dizer. Eu não lembro, eu gostaria de ver esse lance. Bom, meu pequeno menino, o jogo foi muito ruim, mano. Muito ruim. Mas você concorda aí com o Sormani aí sobre o Corinthians tem sido, não de forma intencional, mas beneficiado até chegar à final? Vamos lá, por partes, com relação aí à crítica da arbitragem aí feita pelo Sormani. A única entrada que, sinceramente, eu daria cartão vermelho foi na entrada do Fagner ali, que de fato gera dúvida. Tem aquele lance aí de jogada temerária ou jogo brusco grave. Acabaram entendendo como jogada temerária. Eu, sinceramente, teria expulsado o Fagner, e já falei isso aqui. A jogada de ontem do Jô era para cartão vermelho também, porque é um critério muito parecido com o que ele utilizou com relação à entrada do Juninho em cima do Carlos Augusto. É o mesmo critério. Veio por cima e merecia cartão vermelho. Assim como o Patrick de Paula também. Só que o negócio é o seguinte, Benja. A mídia, de maneira geral, ela não explora, teoricamente, os erros contra o Corinthians. Ela só explora os erros a favor do Corinthians. Porque, por exemplo, houve um pênalti no Gil contra o Bragantino. Eu não vi a mídia revoltada. Olha, meu Deus, não deu um pênalti absurdo em cima do Gil. Ninguém falou nada. Assim como ontem todo mundo está criticando o Klaus. Olha, o Klaus não expulsou o Jô. O Klaus está longe do lance. Esse lance era da Bandeira, da dona Neuza. Então, atribuir ao árbitro uma responsabilidade que é do Bandeira, eu acho que é tentar também jogar muita tinta em cima do cara. Não que o Klaus não cometa erros. Comete, claro que comete. Mas a jogada foi ali na frente da Bandeirinha. Foi na frente da dona Neuza. Inclusive, é a sua prima, Benja, Neuza Bach? Ou não? Com relação a essa jogada em si, eu acho que ela foi falha. Ela foi falha. Ela poderia sim ter alertado o árbitro e falado, foi uma jogada por cima. Foi uma solada. Ela tá ali para isso. Ela é Bandeira, gente. Ela não pagou ingresso para ver um jogo numa região privilegiada do campo. Ela poderia ter dito. E ela se ela tivesse dúvida no lance, fala, Klaus, você tem autonomia para chamar o VAR. Vai no monitor dar uma olhada. O árbitro tá longe. Se ela cria essa dúvida na cabeça do árbitro, ele vai no monitor e não expulsa, aí caberia a crítica ao Klaus. Porque o critério utilizado no jogo contra o Mirassol, quando expulsou o Juninho, foi esse. Eu acho que a responsabilidade desse lance é da Bandeira. E essa entrada, Benja, do Patrick de Paula, por mais que seja ruim a gente julgar por uma foto, mas é uma entrada por cima também.
Nada justifica uma solada ali na região da canela do jogador do Corinthians. No caso, era uma dividida com o Luan. Eu acho que toda jogada que o jogador vem por cima, Benjamin, é uma jogada para expulsão. Toda ela. Porque o jogador, se ele quiser, ele recolhe a perna. Se o jogador quiser, ele vai de chapa. Quando ele vai com a perna esticada, ele está assumindo o risco, mesmo que ele não tenha a intenção de machucar. Mesmo que ele não tenha a intenção de machucar, ele corre o risco de realmente atingir o adversário de maneira imprudente e, consequentemente, corre o risco de ser expulso. Com relação ao suposto pênalti que aconteceu aí contra o Mirassol, eu repito o que eu já disse essa semana. Para mim não foi pênalti. O Gil, quando ele desce o pé, na minha visão, a sola da chuteira do Gil não toca o pé do jogador do Mirassol. O calcanhar do Gil bate ao lado do pé do jogador do Mirassol e eu acho que não existe contato. Tanto que a própria queda do jogador do Mirassol sugere que ele está insinuando que ele foi agarrado e não pisado. A queda dele demonstra isso. Tanto que ele aponta para a camisa, mostrando para o árbitro, não vai dar pênalti, fui puxado. Em nenhum momento ele aponta para o pé falando, pisou no meu pé. Então, nesse sentido, Benja, eu faço a crítica também aí, porque os erros que teoricamente prejudicam o Corinthians não repercutem na mídia da forma como os erros a favor. Agora, só com relação à partida, eu também concordo, a partida foi horrorosa, não faz jus ao rótulo que tem Corinthians e Palmeiras, mas os primeiros minutos da partida, até os 25, 30 minutos, Benja, o Corinthians foi bem. O Corinthians foi um time aí que mostrou confiança. O Corinthians ele conseguiu articular passes na frente da defesa do Palmeiras, inclusive criando boas chances de gol. Teve logo no começo do jogo um chute do Jô, que o Everton acabou fazendo a defesa em 2 tempos. Depois, na sequência, um belo lançamento do Luan para o Ramiro, que acabou desperdiçando. Talvez ele tenha se assustado com o lance de estar tão sozinho, ter dominado a bola do jeito que ele dominou. Acabou desperdiçando também. E a melhor chance do jogo aí, que foi uma defesaça também do Everton, no chute do Matheus Vital de dentro da área. Então, passado isso, Benja, o Corinthians morreu. O final do primeiro tempo, o Palmeiras acabou dominando o jogo e o segundo tempo parece que o Corinthians não voltou para o gramado. Mas o Palmeiras teve posse, mas também não conseguiu fazer nada. Abel, eu achei o jogo fraquíssimo, cara. Fraquíssimo. Quem me chamou? Não, o jogo foi fraquíssimo eu acabei mesmo. De ver o lance. Sabe o que eu fiquei pensando? Imaginei o Domi, técnico do Flamengo. Peraí, Abel. Acabou de chegar... Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Espera só um minuto, Abel, que o Sormani chamou... Né? Espera só um segundinho, Abel. O que foi, Sormani? Não, eu acabei de ver o lance aqui. Inclusive foi você mesmo que me mandou. Obrigado. É importante isso. Tem essa comunicação. Para mim não foi uma jogada de cartão vermelho. O Luan levanta na hora. Não houve intensidade, não houve nada. Não houve nada. O Luan levanta na hora. Mal pegou. Pegou de raspão. Não houve intensidade. É importante dizer isso, a regra fala nisso. Regra não, determinação. Fala em intensidade. O Luan levanta na hora. E nem falta ele pede. Tem a bola no lance, a bola foi tocada. Nem falta ele pede. Ali no máximo um cartão amarelo. Então é a avaliação que eu faço do lance do Patrick de Paula com o Luan. Pronto. Desculpa, Abel. Não, imagina. Abel. Então já que vocês estão falando desses lances de expulsão, eu vou começar por esse lance. E o lance que o Sormani está falando é do jogo com o Gustavo Gomes, né? Para mim, eu respeito a opinião dos amigos aí, mas para mim é lance de cartão amarelo. O Jô realmente chega solando, ele faz assim, mas o contato porque o Gustavo Gomes ele vai dar o chute. O Jô chega antes, faz assim, o movimento de sola realmente. Para mim é lance de cartão amarelo. Me lembrei até do lance da expulsão do Carlos Sanches no jogo do Santos. Ele levou 2 cartões amarelos por 2 lances iguais a esse do Jô, de solado. Para mim é lance de cartão amarelo. Bom, em relação ao jogo, eu fiquei imaginando o técnico do Flamengo, que chegou outro dia no Brasil, chega os caras e falam para ele assim, olha, tem 2 times aí que são times que estão sempre disputando o título do Campeonato Brasileiro, etc e tal, é final do campeonato mais importante disputado do Brasil, assiste esse jogo, são adversários importantes. Aí o cara vai, assiste e vê isso que a gente viu aí ontem. Ele vai falar, pô, vocês estão de brincadeira, isso aí que é o melhor do Brasil? Porque realmente o que Palmeiras e Corinthians apresentaram foi ruim demais, muita correria, muita marcação e futebol zero, muita disciplina tática, muito jogo para trás, por incrível que pareça. Eu não sei se é esse negócio de usar o goleiro, jogar com o goleiro. Quantas vezes a gente viu o Palmeiras atrasando a bola para o Everton, principalmente no primeiro tempo, e chutão para frente, ou lançamento, se você quiser dizer assim, né? Porque o Palmeiras quis explorar muito o Rony no primeiro tempo, e o Carlos Augusto engoliu o Rony. A gente cansou de ver lançamento pro Rony, o Rony correndo atrás da bola e o Carlos Augusto numa marcação
sensacional, engoliu o Rony no jogo de ontem. O Rony não conseguiu jogar. Então, muito jogo para trás dos dois times. E a única coisa boa que a gente viu mesmo foi os primeiros 20 minutos, esses dois lances do Corinthians que todo mundo já comentou. Que o Ramiro mais perdeu o gol do que o Everton defendeu. O Everton estava bem colocado, mas se o Ramiro acerta a finalização, ele faria o gol. E a outra, o Palmeiras continuou com mais posse de bola, mas que defesa que o Cássio fez. Então os dois times parece que entraram com muito mais vontade de marcar do que de jogar. Foi um jogo sofrível, sofrível. As mudanças do Corinthians lá com Arauz, Léo Natel, todo mundo que entrou, não adiantou nada. Chegou no final, o juiz deu acréscimo e todo mundo torcendo para o jogo acabar logo. A gente espera que no sábado a coisa seja diferente. Inclusive essa mudança aí do Zé Rafael no lugar do William, Luxemburgo tentou explicar, reforçou o meio de campo, reforçou a marcação, mas de produtivo, nada. Ofensivamente, o Palmeiras foi 0 no jogo de ontem, realmente muito ruim. Um dos piores jogos de final que eu já vi na minha vida. Eu concordo com você. E tem mais, viu, Pascoal? Vou dizer um negócio pra você. Até agora, tudo bem. O cara chegou. Até agora, eu não vi o Rony jogar nada. Foi uma novela, uma luta para contratar o Rony. Até o momento, eu não vi nada. E também não entendo por que o William Bigode é reserva. Também não consigo entender isso. Mas tem duas, e avisar o Pipa aqui, que me mandou um WhatsApp, que o Léo Natel não é neto do ex-governador, ex-presidente de São Paulo, Aldo Natel. Não é. É apenas o mesmo sobrenome. O Regino Brandão... Óbvio que não. Outro dia o Casares do Atlético, ele achou que era primo do Júlio Casares, em outras coisas. candidato de São Paulo. Porque o senhor achou que eu ia cair, que nem trouxa. O Regino Brandão... Ele mandou um gemidão pra mim agora. Vê aí. O Regino aí tá Brandão... mutado. Aqui não. Pascoal, o Regino Brandão... Tem dois tweets que eu leio aqui que me parece que são direcionados... Tem duas mensagens aqui que elas não falam diretamente que é para você. Mas eu entendi que indiretamente elas são para você. O Regino Brandão fala aqui, que final de campeonato ridícula. 2 times grandes jogando por uma bola, sem aquela dimensão de ataque e defesa. Muitos toques na bola em marcha lenta. 2 lances de gol no primeiro tempo, 2 goleiros que não sujaram o uniforme. Parabéns, Lucha, e parabéns, Thiago Nunes. Eu vi que isso foi pra você. E o Mano, pudim de anabolizante, ele manda aqui, Benjamin Bach. O cara, quando fala meu nome completo, é porque o cara tá bravo, né? Benjamin Bach. Eu prefiro ver o Flamengo arriscar ao contratar o Domi do que ver os mesmos técnicos brasileiros que colocam o time em campo para não perder. Que joguinho ruim ontem, hein? Técnicos covardes jogaram pensando no segundo jogo. Aí. Liga o áudio, Pascoal. De novo, normal. Você pode ligar o áudio, Pascoal? Não tô ouvindo nada. Fui eu. Não tô ouvindo nada. Ele não passa um dia. Ligou? Agora... Aê, ele ligou o áudio! Parabéns, olha. Vou te Vai virar um quadro do programa. Momento Ruda do Pascoal. Virou um quadro do programa. Todo dia, Pascoal. Oswaldo Pascoal. Boa, Pascoal. Ainda bem que ele não trabalha no SAMU, imagina ele ia deixar o telefone no mudo. A 7ª série já acabou, não? A 7ª série eu tô sendo bonzinho, né? 5ª série já acabou, não? Com o telemarketing, perdi emprego em 30 minutos. Isso, porque esse cidadão que tá aí gritando aqui ao lado, esse cidadão que tá gritando aí, que esse microfone do capitão Hamilton... Do outro lado que ele tá. Esse microfone do capitão... Microfone do capitão Hamilton... Não é capitão, é comandante. Todo dia ele entra de manhã lá... É comandante. Comandante Hamilton. Todo dia ele entra
todo dia ele comete o mesmo erro no Bom Dia, todo dia ele comete o mesmo erro no Expediente Futebol e aqui ele vem achar gracinha. Mas todo dia ele faz errado, toda hora. Então não tem problema. Bota na minha conta. Quando tiver ruim, diz que fui eu, que eu aceito legal e saio jogando. Entendeu? Bota na minha conta que eu vou. Vamos, Pascoal! Tá difícil aí pra vocês, bota na minha conta. Só para dizer o seguinte, o senhor Regino, o Regino Brandão que mandou a mensagem, o senhor tem toda a razão. Toda a razão. É por isso que eu digo, esse negócio de resultadismo, ganhar por ganhar. Antes era o chamado futebol pragmático. Porque temos que jogar com pragmatismo, jogar para marcação e fazer o gol. Isso é conversa para boi dormir. É porque os caras não têm competência para botar o time para jogar futebol. Isso é verdade. Não é possível que o Palmeiras tenha jogadores como Scarpa, Lucas Lima, Rafael Veiga. Não dá para bater de tornozelo dentro da grande área. Rafael Veiga, domina uma bola, por gentileza. É só dominar uma bola. Não estou pedindo uma fábula de lance. Domine uma bola. É difícil fazer isso. Ô Luan, dá uma corridinha no segundo tempo. Parecia que estava com o pé no chumbo. Estava com chumbo no pé no segundo tempo, não conseguia sair do lugar. Que coisa. Tem umas coisas no futebol que eu não consigo entender. Eu não vou conseguir. E outra coisa, o rapaz falou do Rony aí. O Rony, ele precisa entender que isso é futebol. O esporte praticado é o futebol. Atletismo, correria, sair correndo. Não adianta. Isso não adianta. O que se joga é futebol. Dominar uma bola, passar uma bola, dominar uma bola, fazer um drible, dominar uma bola, fazer uma tabela. É isso que precisa. Porque o que resulta de tudo isso é a falta de qualidade técnica. Não é possível que a gente vê esses caras jogarem, vê esses caras dominarem uma bola e eles não consigam dar um passe, não consigam fazer uma finalização. O que é isso? Chega uma hora que isso tem que ser depurado. Isso tem que ser depurado, filtrado. E esses caras não têm condições de jogar futebol. Gente, não é possível que isso aconteça. E outra coisa, o William no banco de reservas, eu vou começar a rir aqui e não vou parar até amanhã, hein? Eu também não entendo o William Bigode ser reserva nesse time do Palmeiras. Mas eu fico muito feliz que o Abel Neto tá com a gente aí, porque ele também toma porrada, entendeu? E eu fico vasculhando aqui no Twitter porradas aleatórias, né? E aí chega no Abel, Sormani, meu, que lindo, meu, tem porrada pro Abel Neto. E eu leio com gosto, sabe? Eu leio com o veneno escorrendo. O Matheus Campos fala aqui, ô Benja, ele é bom menino. Pergunta... bom menino, mas vai tomar porrada igual nós aqui. O Matheus Campos fala aqui, Benja, pergunta pro Abel... Sabe quando os caras fazem assim, enfiando o dedo na cara? Pergunta pro Abel se após a entrada do Rafael Veiga no jogo, se ele segue defendendo a titularidade desse jogador. Abel, a minha avó tá no aquecimento. Lembra? A avó do cara... O cara me ligou. O empresário da avó desse cara... O empresário da avó dele me ligou. Pediu pra arrumar uma peneira aí no Palmeiras. E aí, Abel? Responde. Eu lembro do amigo de sábado, porque eu falei que eu queria sequência. Joga um jogo Lucas Lima, ou 2-3, sai do time. Joga um jogo Rafael Veiga, 2-3, sai do time. Joga um jogo o Gustavo Scarpa, sai do time. Eu queria sequência. Aí o Vanderlei Luxemburgo agora ele tá dando sequência pros meninos. Então tá certo. Em relação ao Rafael Veiga, que entrou ontem, eu concordo com um amigo aí, que eu esqueci o nome dele. Ele entrou e foi sofrível. O Pascoal tem razão. Teve uma bola dentro da área que ele foi chutar e a bola pegou na canela. Aí não tem como defender. Mas continua sem sequência. Quem sabe no dia que tiver uma sequência de jogos, apresente algum futebol melhor. Agora, ontem não tem como defender. Entrou, teve a oportunidade e foi mal demais. O amigo tem razão. Olha, o Guto Sampaio fala aqui, bem já. Será que quando terminar a pandemia, o Pascoal e o Pipinho vão saber o que é on, off e delay? Não sei, é uma boa pergunta. O PR Jefferson. Boa. Fala aqui, querido, o PR Jefferson fala, querido, muito legal, eu acho muito bacana a pessoa me chamar de querido. Querido Benjamin. Essa final foi uma piada. Ainda há quem diz que eles vão fazer pressão no Mengão. Ah, tá.
sem estar lá. O Alex Braga, o jogo foi reflexo do futebol de baixo nível vivido atualmente no Brasil. O Vanderlei, assim como o Thiago, mostram-se mais do mesmo. Falta de um futebol vistoso apresentado pelo Flamengo e os times que o Sampaoli comanda. Agora vem uma porrada no Mano. Quer dizer, não é especificamente direcionado ao Mano, mas eu acho que é pro Mano, entendeu? O nome do cara é Daniel e o tweet dele é Lucas. Então fica a dúvida. Alguém pode me explicar porque Ramiro e Luan são titular todos os jogos? Aí, mano, paga a multa, tirar os dois do time. Cadê o Gabriel Pereira, menino da base? Joga mais que Luan, Ramiro, Janderson, Léo Natel e Everaldo. Você acha que Ramiro e Luan foram muito mal ontem, mano? O meio-campo do Corinthians ele foi mal como um todo, né, Benja? Com exceção do Matheus Vital ali aberto pela esquerda. O Ederson não teve aí a performance que ele teve nas últimas partidas. O Luan, eu até acho que no primeiro tempo ele foi bem, Benja. O Luan, o problema dele é que ele cadencia demais o jogo. Ele toda hora pisa na bola, toda hora ele empaca o meio-campo. O Luan parece que ele fez uma regressão e acordaram ele na década de 70. O futebol atual, Benja, não permite mais jogadores como o Ganso, como o Luan, como o Lucas Lima, jogadores que pisam na bola e tentam cadenciar demais. O futebol precisa ser mais dinâmico, você precisa explorar buracos na defesa do adversário. E quando você tem esse tipo de jogador, você dá espaço para a defesa se recompor. Mas o Luan no primeiro tempo ele acabou indo bem aí em duas possibilidades. O lançamento que ele deu para o Ramiro, que foi um belo passe, o Ramiro acabou desperdiçando, e naquele lance que o Matheus Vital acabou chutando e o Everton fez a defesa, a jogada parte do Luan para um cruzamento de dentro, um cruzamento da direita para dentro da área, o Jô acaba dividindo a bola com o zagueiro do Palmeiras e a bola sobra para o Matheus Vital. Mas fora isso também é muito pouco, cara. O Luan que foi contratado para fazer a diferença, ele não tem feito não. Tá muito aquém do que ele pode jogar. Eu só quero falar um negócio que tem uma mensagem interessante, mas antes da mensagem, eu não peguei, né? Aqui é só o Pascoal e o Sormani que pegaram ali. Mas você fala a segunda vez que hoje você fala, o Luan parece que tá em 1970, mas eu discordo, mano. Porque, ok, que o futebol poderia ser um pouco mais lento. Você não viu a final da Copa de 70? Era o futebol mais lento, Benja. Mas eu acabei de falar, Só que em 70 o futebol podia ser mais lento, mas também tinha 500 milhões de jogadores com mais qualidade do que tem hoje. Claro. O Luan... Mas isso eu não questiono, eu falei da velocidade do jogo. É um jogador... Então, mas o Luan é um jogador que toca a bola para um lado e toca a bola para o outro, não faz mais nada que isso. Em 1970, se você pegasse o cérebro do time do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, do Vasco, do Cruzeiro, eram caras geniais. O Luan não jogaria nos anos 70, não. Não, mas isso eu concordo, Benja, mas eu não me referi à qualidade técnica, eu falei com relação à velocidade do jogo. O Jefferson Ferreira fala aqui, o Sormani, a culpa desse futebol... não era esse. Tinha separado um legal aqui, caraca. Porra, caramba. Tem tanta mensagem. Tá aqui, achei. O Pascoal 7-1. Ele manda aqui. Ontem, Corinthians e Palmeiras. Sormani. Não, mas é verdade. Isso é ótimo. O tweet e é uma foto do Pascoal. É uma foto do Pascoal, o tweet do cara. O Pascoal ali, quando trabalhava na TV Bandeirantes. Olha lá, tá vendo? É a foto do... Benja, pede pro Pascoal ligar pro Filipão pra ver se ele vai acertar com o Santos. Olha aqui, então o Pascoal 7-1 fala aqui, Sormani. Ontem, Corinthians e Palmeiras demonstraram na prática o porquê do Flamengo preferir um auxiliar técnico, mas que é da Europa, do que um dos nossos técnicos medalhões. Você concorda, Fábio Sormani? Olha, Benja, a gente tem um técnico brasileiro aqui que é excelente, entendeu? Que é o Renato Gaúcho. Ele tá dando uma surra no Cudê lá em Porto Alegre. O Cudê que é argentino, que era aí a gente mesmo, eu mesmo, cansei de falar aqui, uma ótima contratação, etc. Blá, blá, blá. Ele não consegue ganhar do Renato.
Renato me parece aí o oásis nesse deserto de mediocridade que é hoje essa profissão de treinador de futebol aqui no Brasil. Então faz sentido o que o rapaz está falando aí. A exceção do Renato Gaúcho, a gente não consegue ver nada. Nada. Eu estava muito esperançoso em relação ao Luxemburgo. Cansei de falar aqui. Mas parece que de fato a gente tem sérios problemas, nossos treinadores, né, tem sérios problemas no entendimento do jogo moderno. Eles não conseguem pensar no jogo moderno. E o Pascoal falou uma coisa, Benja, agora, né, eu acho muito importante no começo da abertura dele, da explanação dele, esse futebol de resultado que muita gente prega, inclusive você, fica aí uma crítica a você, Benja, aí depois você fala, claro. Eu acho que isso aí atrapalha demais a evolução do nosso futebol. Atrapalha demais. Porque a gente joga pelo resultado, a gente não pensa no jogo. O Domenech, quando chegou aqui, ele falou o seguinte: não me interessa só ganhar, eu quero saber como eu vou ganhar. Eu quero saber como eu vou ganhar. Eu quero sempre a bola, eu quero ser protagonista. Eu quero propor o jogo. Para ser protagonista e propor o jogo, você tem que pensar. Porque a coisa mais difícil que tem no futebol hoje em dia é você furar essas linhas, quebrar essas linhas. Então você tem que ser muito criativo. Você tem que pensar o jogo o tempo inteiro, com você protagonizando o espetáculo. Não é você se defendendo. Você se defendendo, você faz linhas, se compacta, tenta anular ali o principal setor do adversário e bola para frente. Agora, e quando você tem a bola? Entende? Então os nossos treinadores não pensam muito nisso. Eles pensam em destruir e não em construir. Por conta exatamente desse maldito futebol de resultado que a gente tantos defendem. Não é só você, não. Muitos defendem isso. Eu não gosto. Aquilo que eu falei, o Corinthians está ganhando, deixa, continua. Eu não gosto. Eu acho que isso não ajuda na evolução do futebol. Ô Benja. Mas olha, eu fui duramente atacado e não esperava um pouco mais de educação e cordialidade de Fábio Sormani, mas ele foi agressivo, ofensivo e usou palavras de baixo calão para me atingir. E eu não vou responder ele nesse nível. Mas vou dizer um negócio para você. Não vou não. Fala, Bel. Você desconcertou o homem, hein, o Sormani? É o seguinte, mas eu concordo com o que o Sormani falou, mas se a gente lembrar do Thiago Nunes no Atlético Paranaense, não era esse futebol. Era outro futebol que todos nós elogiávamos. Era um futebol com velocidade, era um futebol ofensivo, era um futebol para frente. Era outro time. Agora, realmente, o que a gente viu ontem, tem visto nos últimos dias, aí eu concordo com o Sormani. E não é se é brasileiro, se não é o Gesualdo, estava aí, um português, um europeu, e não apresentou futebol nenhum no Santos, apesar de todos os problemas. Tudo bem, mas que futebol que foi apresentado pelo Santos? O Renato Gaúcho, como bem lembrou o Sormani, técnico brasileiro, e apresentou bom futebol. Então, tudo vai depender. Acho que tudo depende do time, dos jogadores e do próprio técnico. Pode sim existir treinadores bons no Brasil e maus treinadores lá fora. E o Thiago Nunes, eu insisto, no Atlético Paranaense era outro futebol, ou não era? Era. Agora, falando sério, eu vou te falar, eu sou resultadista sim, mas eu vou falar um negócio pro Sormani. Quando o Corinthians ganhou do Palmeiras de 1-0 agora, ninguém me criticou por ser resultadista. Quando o Corinthians ganhou do Mirassol também, não jogando nada, ninguém me criticou. Ganhou do Bragantino, ninguém me criticou. Ontem foi um jogo muito ruim. É óbvio que se você perguntar para mim, você prefere, óbvio, você prefere ver o Flamengo jogando do ano passado e ser campeão daquele jeito, ou ser campeão aí no Bumba Meu Boi? Óbvio que eu prefiro ver um time ser campeão igual o Flamengo do ano passado. Agora, se não dá para ser daquele jeito, se não tem material humano para ser daquele jeito, para mim, no caso, o que vale para mim é ser campeão. Daqui a pouco nós vamos mostrar o que o Maicon do Grêmio falou ontem. Ele falou, o jogador. Mas para a gente encerrar esse assunto, que tem muito assunto e o programa é mais curto hoje, vamos ouvir aí o Thiago Nunes e depois o Lucha aí. Vamos ouvir aí. Acorda aí, mano. Já te vi engolir 16 bocejos, cara. Você não dormiu, não, cara? Passou a noite em claro? Pô, pega o videotape do jogo Corinthians Palmeiras que você dorme. Vamos ver aí. Tá louco, cara, só bocejo. Vamos ver. Bom, um jogo muito equilibrado. As duas equipes, né, buscando um jogo bastante competitivo. Duas características de jogo também bem marcantes, bem diferentes.
A equipe do Corinthians tentando, né, trabalhar um pouco mais a bola, buscar o jogo de aproximação, o jogo de pé em pé. Tivemos um bom volume no primeiro tempo, algumas dificuldades no segundo. E acabou fazendo com que o jogo não tivesse muitas chances de gol. Foi um jogo com pouca criatividade, mas com muita entrega, muita intensidade das duas equipes, principalmente, né, no que diz respeito a essa competitividade. E agora fica tudo em aberto para o jogo da volta, né, um jogo único, onde irá decidir o futuro campeão. Mas é uma final, né? A final normalmente ela é notabilizada por poucas chances de gol. A gente teve duas chances bem claras de gol, né? Duas boas oportunidades, uma com o Ramiro e uma com o Vital, ainda no primeiro tempo. E que é um jogo que só os detalhes realmente fazem a diferença, onde um gol pode colocar, né, a vantagem necessária para se tornar campeão ou não, dentro de uma competição tão difícil. O Cantígio é um atleta que vinha jogando, né, como titular, um jogador de muita qualidade de jogo, todos conhecem. Teve dificuldades na retomada dele, né, na parte física. E aí depois, quando ele estava já com uma semana e meia de treinos, ele teve ainda a situação do Covid, aí ficou mais tempo parado. Então a gente tem a preocupação em fazer um trabalho de recuperação com ele. Os jogadores que vinham atuaram bem também. E ele entrou no jogo, né, acabou dando um pouco mais de volume de posse de bola, circulou mais a bola, tentou achar mais passes no entrelinhas, pegou nossos atacantes, jogadores mais adiantados, um pouco mais desgastados. E a entrada do Araújo e do próprio Leonatel foi para tentar fazer com que a gente tivesse um pouco mais de presença ofensiva, mais movimento no ataque, um jogador de mais velocidade no flanco e para tentar, lógico, através dessas combinações, chegar no gol. A gente está negociando uma decisão de campeonato, né? Hoje não terminava nada, a gente ganhando, perdendo, empatando, não termina o campeonato. O campeonato termina sábado, então a gente tem que ter muita discernimento de fazer as coisas, expondo a equipe, mas não ficando vulnerável, né? Então fui negociando as substituições antes do treinamento, antes do jogo, lá ontem eu já tinha meio que treinado com as substituições que eu ia fazer. E os caras entraram bem no jogo. E eu fui tornando a equipe mais leve a partir do momento que eu senti que o Corinthians também foi começando a ceder espaço. Aí nós começamos a ocupar banho. O Scarpa entrou bem, o Rafael Veiga entrou bem no jogo, o Bruno entrou muito bem no jogo, dando toque de bola junto com o Patrick e o Gabriel Menino. Então acho que funcionou bem. Agora a primeira coisa que temos que fazer é pijama training, né? Os caras recuperar, né? Tem que recuperar para o jogo de sábado, que aí sim decide o campeonato, né? Preparar bem, ver qual equipe que a gente vai colocar, ver a recuperação, os jogadores que vão estar realmente recuperados para iniciar o jogo. E é uma decisão, né? Mandar um recado para o torcedor. O torcedor pode questionar a qualidade, se quiser questionar, né, do jogo, né? Mas não pode questionar a dignidade e o comprometimento que os jogadores estão tendo com o Palmeiras, né? Então a gente sabe que o torcedor do Palmeiras é exigente, ele cobra muito, né? Mas os jogadores aí estão correspondendo, estão querendo, e a gente está vendo no dia a dia, né? Então a gente sabe que vai ser um jogo difícil, mesmo jogando em casa, mas a gente está esperançoso porque os jogadores estão comprometidos com a gente e com o Palmeiras. Isso é muito importante, passar para o torcedor, porque a gente está no dia a dia, o torcedor não está. Vê notícia, vê o jogo, de repente não sabe por que nós estamos fazendo isso aí. Por exemplo, a entrada do Zé Rafael hoje, é porque eu sei que estou vendo o Zé Rafael no jogo. E estou vendo a equipe do Corinthians. Se eu entro com 3 atacantes hoje, o Corinthians já tem uma superioridade muito maior no meio campo e seria muito perigoso. Então a gente estuda o adversário. Às vezes o gente é xingado pelo torcedor, mas ele, né, não analisa, ele só quer, bota 3, bota isso, bota aquilo, mas a gente tem que ter um pouco de calma e transferir, né? Uma decisão de 2 jogos, você não tem que jogar tudo no primeiro jogo, tem que transferir para o segundo jogo as possibilidades. Eu vou falar um negócio pra você, esses caras são demais, o Pascoal, os caras são demais. Velocidade pelos flancos, posse de bola. Pô, era mais bonito esse cara falar. O negócio é o seguinte, gente, o jogo foi ruim, ninguém criou nada, né? Foi péssimo, ninguém queria perder e acabou. Agora não, velocidades pelo flanco, a posse de bola, blá blá blá. Mas eu tô muito feliz hoje que eu achei, mano, mais porradas em Abel Neto. Olha que lindo isso, mano. Hoje, você, Pipo, Pascoal, Sormani e eu, nós estamos no paraíso, velho. Nós estamos no céu, Pascoal. Porrada é só no Abel Neto, cara. É a novidade. A novidade é que tem que entrar na linha de frente hoje.
Agora, se vocês acharem que não é para ler porrada no Abel Neto, eu não leio. Quem quer que eu leia porrada no Abel Neto, levanta a mão, por favor. Quem quiser, levanta a mão. Não, tem que ler sim. Traíra. Todo mundo levantou a mão. Tem que ler. As duas. Então todo mundo levantou a mão. Nossa, vou levantar essa aqui. Roberto Ceciliato. Roberto Ceciliato. Ô, Benja, o Abel Neto, ele parece São Paulino. Ele vive do passado. Fala pra ele indicar um treinador brasileiro sem ser o Renato, que joga pra frente. Nem a seleção brasileira tem. Xiii! Eu. Abel se ferrou. Acabei de falar um. Thiago Nunes, que jogava pra frente, jogava bonito pelo Atlético Paranaense. O Cuca, os times que ele... O Botafogo jogava pra frente, o São Paulo com o Cuca jogava pra frente. Tem técnicos sim, e tem técnicos ruins no exterior também, amigo. Siciliato, amigo, um grande abraço. Então, olha, pra gente encerrar esse assunto aqui, olha esse tweet aqui, ô Sormani. Olha aqui. Fabrício Alcântara, Benja, avisa o Pipinho que Léo Natel não é neto de Laudo Natel. Que o Casares do Galo não é sobrinho do Júlio Casares, que quer ser presidente de São Paulo. Agradeço, ainda bem. Que bom, ótimo. Assim como a Neuza Bach não é a sua prima, Bandeira. E diz pra ele que bom dia em catalão é bom dia. Essa foi a melhor. A melhor foi essa. Ô, Pipo, como é que fala bom dia em catalão, Pipo? Ainda bem que é bom dia, assim ele já não se confunde tanto, né? Mas eu falei brincando naquele momento de que tem cara que não sabe falar bom dia em outra língua. Ele chegou aqui falando português, por isso que eu valorizei o Domenech. Isso é um baita respeito. Só isso. Eu valorizei ele, inclusive. Não tô depreciando, não. Sormani, outro dia ele me mandou um WhatsApp, era 2 da manhã, o Pipo não dorme, ele falou, como é que fala cheeseburger em inglês? Eu falei, cheeseburger em inglês, caramba. Nossa. Bom, o Nelson Luiz aqui pra encerrar. Do céu. Ele falou isso. Pra encerrar o... falou. Hot dog, como é que fala cachorro? Como é que fala hot dog? Eu falei, é hot dog. Mas olha, o Nelson Luiz fala aqui, o futebol hoje tá uma frescura. Esse tic-tac de M... Jogadores não têm coragem nem de chutar no gol. Imagina para fazer o algo a mais. Benjamin Bach, errado. Benjamin Bach, você está errado por causa de ser resultadista. Sormani está certo. Coragem, gente. Aí ontem teve o Grenal. Olha o Maico, fala. Mas é rápido, ô Pipo. É rápido, o programa é curto hoje. Tic-tac não é tocar pro lado, viu, amigão? Tic-tac é pra frente, tic-tac é tocar a bola pra engolir o adversário. Só tem que avisar os caras que é isso. Os caras confundem tic-tac com ficar tocando de lado. Não é isso, não. Mas o de ontem não era tic-tac, era quicaca. O de ontem era quicaca de jogo. Nossa. Agora, olha aí o... Mas ontem teve o Grenal. E ó o Maicon ontem depois do jogo. Aí, Maicon, obrigado, Maicon. O futebol respira. É isso mesmo, Maicon. Além da zoeira que tem que ter, os seus argumentos foram perfeitos. Ouve aí, Sormani, ô, Maicon. Rapidinho, ó o homem aí, ó. Presidente, só uma coisa que eu falei, ó. Jogaram mais posse de bola, mais finalização e perderam de novo. Aí, mano. Ó o Michael aí, ó. Mais posse de bola, mais finalizações e perderam de novo, mano. Tá aí, ó. Futebol raiz do Michael. Parabéns pro Michael. Mas nisso ele tem razão, hein, Benja? O Kudê, cara, ele deve acordar de manhã e falar, meu irmão,
Eu sonhei com o Renato Gaúcho. Ele deve descer na portaria do prédio, ele deve ver o síndico ali como se fosse o Kahneman. Ele vai tomar um café na padaria, ele deve ver o chapeiro com a cara do Jeromel. Ele vai, sei lá, pro trabalho dele, ele olha talvez ali o Everton Cebolinha na portaria do clube. Tá louco, velho. O Grêmio, ele tá engolindo o Inter. O Grêmio, Benjamin, é inadmissível, cara, porque isso aí é bullying. Desculpa, um time que joga 9 clássicos e não consegue vencer um, isso aí já não é mais rivalidade, não. Virou bullying. Mas nessa partida de ontem, Benja, na boa, total responsabilidade pro Cudê, hein? Porque vira e mexe a gente chega aqui e fala, não, porque os treinadores brasileiros são retrógrados, não, porque tem que trazer um estrangeiro, tem que trazer um cara de fora, pode ser da América do Sul, pode ser da Europa, etc. O Cudê, malandro, ele conseguiu deixar o D'Alessandro no banco. Com todo respeito aí ao Musto, volante aí também do Inter, esse cara não pode ser volante do Inter hoje. Tem o Lindoso lá que em determinados momentos aí também já oscilou bastante, já foi bem, já foi mal. Mas, cara, na boa, o que não dá é pra continuar com o Musto. Então o Cudê ontem, Benjamin, ele facilitou a vida do Renato. Mas realmente, o que o Grêmio tá fazendo com o Inter é um negócio inadmissível. Isso é bullying, Benja. Não só o Musto, hein? É bullying, Pipo? Ô, Pipo, virou bullying mesmo, que nem o Mano falou? Chato e outra coisa, não só o Musto, né? Os dois laterais são fraquíssimos. O Inter contratar Rodinei e Moisés para serem titulares na temporada, com um time que aspira tanta coisa. Mas o Saravia foi expulso, o Facincani. O Saravia estava suspenso para esse jogo. Não, mas eu tô dizendo, mas você ter o Rodinei no elenco, com todo o respeito, não dá, entendeu? Não dá. Ou então improvisa outro, põe da base. O Rodinei, com todo o respeito, não existe pra esse nível de futebol, assim como o tal do Moisés, que é fraquíssimo e só quebra pau. Agora eu quero dizer uma outra coisa. Quando que Paulo Guerreiro vai se apresentar para ser um atacante de verdade decisivo em jogos grandes? Tirando a final do Mundial. Tirando aquele gol contra o Chelsea. Quando que Paulo Guerreiro vai se apresentar para ser um jogador referencial de ataque? Para ser um atacante que decide. Clássico, jogo pesado, todo jogo de alto nível ele some. Tirando aquela final de Mundial que foi um ponto fora da curva na vida desse jogador, ele nunca decidiu jogos pesados e grandes. Nunca. Aqui no Rio de Janeiro foi um fiasco a passagem desse cidadão com a camisa do Flamengo. Lá contra o Grêmio é um fiasco a passagem dele. Em São Paulo, em muitos clássicos, passou em branco. Pouquíssimos gols em clássicos. Aliás, tem números oficiais do Guerreiro em relação a isso que eu acho que são muito interessantes, né? O Guerreiro, em 56 clássicos que ele disputou, ele só fez 13 gols. Números pífios, média 0,20 com a camisa do Corinthians. Com a camisa do Flamengo, ela fez média 0,30. Mas assim, porque ele jogou contra Fluminense e Botafogo, que eram realmente bem inferiores ao Flamengo, e contra o Vasco, que era o clássico pesado do Rio, nunca fez gol. No Grenal, nunca fez gol. Alguém pode me explicar o porquê de tanta bajulação a Paulo Guerreiro? Tanta bajulação a esse jogador que pipoca em jogo grande. Esse pipoca em jogo grande. Tirando a final do Mundial, repito, ponto fora da curva, Guerreiro pipoca em decisão em jogo pesado. É sempre assim. Então, Inter, tá na hora. Ouviu, ô meu caro Eduardo Cudê? Você que é um grande técnico, é muito bom técnico, tá? Apesar da posse de bola, de não ter vencido, mas você é bom técnico e o Inter tem um bom time. Cudê, mude o seu centroavante. Mas contra o Chelsea ele fez. O Pascoal. Cadê o Pascoal? Pode falar, Beto. O Pascoal, porra. Eu não vejo o Pascoal hoje. O Pascoal Records manda uma mensagem aqui. Ô Benja, e a freguesia do Cudê? 3 derrotas no Inter, as 3 pro Grêmio e com 2 eliminações. Vixe!
Infelizmente, a diretoria do Inter, assim como todas as outras, vão acabar dispensando o técnico. Manda um abraço para Guarapuava, Paraná. Você acha que o Cudê vai rodar ou... Nossa, que frase. Você acha que o Cudê vai rodar ou Pascoal? Precisa tomar cuidado com esse negócio, hein? O Benji ainda tem mais 3 clássicos para disputar, hein? Tem 2 do Campeonato Brasileiro e 1 da Libertadores. Só um jogo foi disputado, quebrou aquele pau, aquela brigaiada toda. Vai ter que ter o segundo jogo, ainda na fase de grupos da Libertadores da América, que a gente adora Libertadores. E tem 2 do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o comportamento do técnico do Internacional. Esse negócio o tabu também, vai para 12, então. Que as pessoas falam. Eu não sei, né? Vamos. Não jogou ainda, né, mano? Deixa jogar pra gente ver. Tá difícil pro Internacional. Se tá difícil pro Internacional. Eu tava até aqui procurando, aqui eu tô com o Jeromel mandou aqui o bolso dele, tô procurando aqui, ó. Eu não consigo enxergar o Paulo Guerreiro. Tá aqui no bolso do Jeromel. Eu não consigo enxergar o Guerreiro. É impressionante a incapacidade do Guerreiro. O Felipe tem toda a razão nesses momentos. Que coisa, ele não aparece, que você não vê o cara em campo, cara. Você não vê. É um negócio de maluco. Tem coisa que o cara... chega uma hora que o cara tem que... hoje é comigo, hein, gente? Vem de mim. Por isso é que o Mano tem razão. Deixar o D'Alessandro no banco, um cara que chama atenção, o cara que vai pra cima dos caras. Mas ele já tá veterano. Começa com ele e depois tira. O jogador... Tem jogador que é típico pra essa situação, pra esse jogo. O D'Alessandro não poderia ter começado no banco de reservas. Tá tomando uma saraivada, um baile, é um nó, é um chocolate que o Grêmio tá dando no Internacional. E não é só esse negócio, porque teve mais posse de bola. Porque o Grêmio sabe jogar, é diferente. O Grêmio é contundente quando tem a bola, é diferente. Os caras não se escondem, é diferente. Dá para perceber a diferença? Olha, e depois do jogo ontem, teve a zoeira do Maicon, o Maicon deitou e rolou lá, e tá certo o Maicon mesmo. Mas tem uma outra polêmica aí do Renato Gaúcho, ó. Vamos ouvir o Renato Gaúcho depois do jogo ontem, vamos lá. O Everton, ele se comportou muito bem desde segunda-feira. A coisa que me aborreceu e aborreceu o presidente foi o Jorge Jesus ter telefonado para o jogador. Então o treinador estrangeiro vem aqui, faz um bom trabalho, faz alguma coisa com o jogador brasileiro e a imprensa brasileira trata uma coisa como normal. Não é nada normal, não. Não é normal porque ele ligou para o jogador na segunda-feira, ele falou com o jogador, fez a cabeça do jogador, o jogador ficou, em momento algum ele falou que ele não queria jogar, depois o Benfica falou que pediu para ele não jogar, uma que a negociação não estava certa. E outra que o treinador, seja ele quem for, foi o Jorge Jesus, mas podia ter sido um outro. Isso não existe. Aí a imprensa brasileira, muitas vezes, não, uma coisa normal, o Jorge Jesus telefonou para o Everton. Não. Aí eu me coloco no lugar do treinador do Grêmio e ligo para um jogador do Benfica às vésperas de uma decisão. Será que, como iria ser tratado pela imprensa portuguesa? Então, sabia que ele estava às vésperas de uma decisão, sabia que a negociação ainda não estava fechada, fez a cabeça, tentou fazer a cabeça, pelo menos para o jogador não entrar em campo, entendeu? E isso nos aborreceu bastante. Nós não falamos nada, mas a gente já sabia o que tinha acontecido, ficamos calados, e isso não pode acontecer. Então, essa foi a única coisa que me aborreceu. A gente sempre quer ganhar, a gente sempre respeita o nosso adversário, mas o Grêmio sempre joga para ganhar, não é porque foi o Internacional. E volto a repetir, hoje o Internacional pode se dar por satisfeito por não ter tomado mais, porque se o meu time não tira o pé do acelerador, as coisas poderiam ser piores, porque oportunidades nós tivemos alguns contra-ataques, aí, principalmente depois que estava 2-0, que poderíamos ter feito o terceiro e o quarto gol. A minha equipe preferiu tocar um pouco mais a bola, porque se fosse mais objetivo, como estava jogando desde o início do jogo, pode ter certeza que o placar mais justo hoje seria 4-0. O placar mais justo hoje seria 4-0, né? Mas ele falou que o Grêmio tirou o pé. Em relação ao que ele falou lá, ele ficou chateado com o Jorge Jesus ter ligado
o Cebolinha e pedido para ele não jogar. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês, eu não gosto de falar coisas que eu converso, mas hoje de manhã o Jorge Jesus me ligou, né? Como vocês sabem, nós fizemos uma amizade, a gente se fala com muita frequência, mas eu não costumo comentar as coisas porque ele me liga como amigo. Só que hoje o homem estava bravo, cara. O Jorge Jesus estava bravo e falou para mim o seguinte, que jamais, em hipótese alguma, ele pediu o Cebolinha não jogar. Ele falou, liguei, óbvio que eu liguei pro Cebolinha, eu quero ele no Benfica. Ele falou, como eu liguei pro Cavani também. Ele falou, não liguei nunca para o Bruno Henrique. Ele fala que eu gostaria de ter o Bruno Henrique, eu gostaria, mas eu não peguei telefone para ligar para ele em momento algum, porque ele acha que é difícil. Agora, ele falou, óbvio que eu liguei para o Cebolinha, mas jamais para ele não jogar. Ele falou, muito pelo contrário. Porque daqui 3 semanas ele estreia lá na Champions. E ele falou, eu quero jogador em forma, eu quero jogador jogando. Porque eu vou ter pouco tempo para treinar. E o resto das coisas que ele falou, eu não vou reproduzir no ar. Porque eu não sou fofoqueiro. No sábado, eu acho que o Jorge Jesus vai dar uma entrevista lá para a TV do Benfica. E aí, ele vai falar, não sei se ele vai falar sobre isso, e aí ele fala as coisas que ele falou para mim. Eu vou omitir. A única coisa que eu não vou omitir é o seguinte, que ele falou para mim, olha, jamais eu pedi para ele não jogar contra o Inter. Porque eu tenho o jogo da Champions daqui 3 semanas e eu preciso de jogador em forma. Isso foi o que me disse o Jorge Jesus, o Sormani. E o resto eu não vou falar, não. Ele que fale lá na TV Benfica. Nós temos aí a versão do Renato e você acaba de nos dar a versão do Jorge Jesus. Então é palavra contra palavra. Tá? Então eu não vou entrar no mérito dessa questão aí. Não vou entrar. A única coisa que eu queria dizer é o seguinte, o Renato Gaúcho precisa superar o trauma que ele tem em relação ao Jorge Jesus. Porque ele foi engolido pelo Jorge Jesus nos confrontos entre Flamengo e Grêmio. Isso para ele é algo que isso é uma das coisas que ele falou para mim. Não cicatrizou até agora. O Jorge Jesus falou isso para você? Eu nem sabia, tá vendo? Uma das coisas é essa. Uma das coisas é essa. Aquela velha história. Isso é quanto mais você mexe na ferida, quanto mais você mexe nessa ferida, mais difícil fica de cicatrizar. Esquece o cara, meu. Não adianta, você perdeu. Não dá para ganhar todas. O Pelé não ganhou todas. O Michael Jordan não ganhou todas. O Cassius Clay foi derrubado 2 vezes. O Federer perde. Não tem jeito. Não dá para você vencer todas. Perdeu, Renato. Esquece o homem. O Jorge Jesus te deu um nó. Em todas as vezes em que o Flamengo enfrentou o Grêmio. Esquece o cara. Quem sabe no futuro você vai trabalhar no Porto, ou ele pode regressar ao Brasil para trabalhar no Flamengo, e você venha ter a oportunidade de resolver essa parada. Mas nesse momento não tem jeito. E quanto mais você mexe nisso, pior fica. Fica feio para você. Parece que você não consegue esquecer o Jorge Jesus. É um fantasma que te assusta a cada esquina que você dobra. A cada momento que você vira na cama quando você está dormindo. Parece que você sonha com o homem o tempo inteiro. Esquece o cara. Você, Renato, já fez isso. Você mesmo falou, ligou pro Diego Tardelli. Você mesmo já desligou pro Thiago Nunes, pro Thiago Neves. Ah, mas não foi indecisão em final. Diego Souza. Liga, você não sabe qual era o momento do cara. Isso é normal. A gente sabe que isso é normal. O treinador ligar para outro. Mas o que mais me chama a atenção é isso. O Renato Gaúcho não consegue esquecer as burdoadas que ele tomou do Jorge Jesus. É isso. Mano, uma das coisas que realmente o Jesus me falou também era isso. E ele falou o seguinte pra mim. Falou, olha, eu já não tô mais aí. Não tenho porquê. Eu não tô mais aí. Eu já estou aqui, ele falou. Mas uma das coisas que o Sormani falou, ele falou isso pra mim também, tem outras coisas lá. No sábado ele tem uma entrevista pra TV do Benfica, aí eu não sei se ele vai tocar nesse assunto ou não. Agora,
eu também lembrei, mano, o Gabriel Jesus falou que quando o Guardiola pegou o telefone e ligou pra ele pro Manchester City, ele tremeu. E o Jesus, mano, falou pra mim, ele falou, eu não tô negando que eu liguei pro Cebolinha, viu? Ele falou, não estou negando que eu liguei pro Cebolinha. Agora, que eu pedi pra ele não jogar, o termo que ele falou é mentira. Então, Benja, esse tipo de ligação de treinadores para jogadores, isso daí acontece, sempre aconteceu. Inclusive, você citou exemplos aí, ligou pro Diego Souza, ligou pro Thiago Neves, já ligou aí para outros jogadores também, só que eu acho que você tem que respeitar alguns momentos. Por exemplo, às vésperas de uma final, para mexer com a cabeça do jogador, inclusive solicitando que ele não entre em campo, eu estou dizendo aqui a versão do Renato, tá? Depois a gente fala a respeito da versão do Jorge Jesus. Eu acho extremamente antiético, Benja. Por exemplo, ligar para o Thiago Neves quando ele está sendo boicotado dentro do Cruzeiro. A torcida não aguenta mais ver o rosto do Thiago Neves. Ele liga, ô Thiago, quer jogar comigo aqui? É uma circunstância. Agora ligar às vésperas de um Grenal, valendo aí o campeonato, falando, e aí? No caso do segundo turno, né? Porque agora a final é com o Caxias. Falando, e aí, pô, quer vir? Não entra em campo, numa dessas se machuca, você perde a chance. Você mexe com a cabeça do cara, Benja. Você mexe com a cabeça do cara. Entendeu? São circunstâncias diferentes. Mas o Guardiola ligou pro Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus estava na seleção brasileira, gente. Estava na seleção brasileira. Era iminente a saída dele do Palmeiras. Ali foi só uma cereja do bolo. Não foi o negócio, tô te ligando, não pisa mais no clube. Não, o Palmeiras já sabia de tudo. O Gabriel Jesus já estava para deixar o Palmeiras. É diferente das circunstâncias que envolvem a ligação para o Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha, Benja, ele chegou no Grêmio com 16 anos de idade. 16 anos de idade. Hoje ele tem 24, são 8 anos. São 8 anos que ele está lá. É uma sacanagem. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar essa entrevista do Renato Gaúcho, Benja, mas o Everton, de segunda para terça-feira, ele bateu na porta do Renato. Ele bateu na porta do Renato, era 10 da noite. No quarto, na concentração. Ô professor, me coloca para jogar. Esquece tudo que você tá lendo na internet. E o Renato não tinha abordado esse tema com o Everton. Tanto que o Renato fala, acordei aliviado. Acordei aliviado quando eu vi no semblante do jogador e na fala dele que ele tava com tesão para jogar. Então, querendo ou não, Benja, isso mexe, cara. Isso mexe. O Renato numa dessa, lendo lá, o Everton vai pedir para não ser relacionado. O Everton já tá com a cabeça em Portugal. Numa dessa o cara entra, Benji, e não resolve, porque ontem ele entrou e jogou pra cacete. O primeiro gol do Grêmio foi um cruzamento do Everton, que acha o Diego Souza, ele cabeceia pra dentro e o Maicon faz o gol. O segundo gol é novamente aí um chapéu do Everton no jogador do Inter, joga a bola pra dentro da área, o Moisés vai tentar cabeceia pro chão, o Isaac faz o 2-0. O Everton jogou muito, mas se numa dessa ele entra em campo e não joga, ele é execrado. E só pra não ficar a versão dita de um e dita de outro, o Romildo Bolzan, Benja, presidente do Grêmio, ele tá alinhado com o discurso do Renato, dizendo que o Jorge Jesus ligou pro Everton e pediu para ele não jogar. Então é uma situação, eu duvido também que o Jorge Jesus ligasse para você, Benja, eu não tô aqui querendo comprar a versão de ninguém, mas eu duvido que o Jorge Jesus ligasse para você e dissesse o seguinte, pedir sim pro Everton não jogar. Mesmo que ele tenha pedido isso, vamos colocar aqui de forma uma suposição, porque eu também não sei, não participei da conversa, mas eu duvido que ele assumiria isso. Eu duvido que ele assumiria isso. Então, Benja, sinceramente, é a versão de um contra o outro. Não dá pra gente comprar a versão de ninguém. Mas eu não encaro dessa forma, não. Tá sonhando com o Jorge Jesus, como o Sormani falou. Ele tomou um cacete, concordo. Foi engolido pelo Flamengo. Mas eu não acho que tenha muito a ver hoje, talvez o retrospecto dos dois. Eu acho que o Renato tá embasado, sim, numa versão que ele comprou de que o Jorge Jesus teria pedido pro Everton não entrar em campo. Bom, olha, e aí ele falou pra mim, ele falou, eu quero um jogador em forma, porque daqui 3 semanas tem um jogo da Champions, ele quer jogador em forma. Sábado ele vai dar uma entrevista pra TV do Benfica, e aí vamos ver se vão abordar esse assunto com ele ou não, e se abordarem, se ele vai falar as coisas aí. Se ele falar, teremos polêmicas na segunda-feira. Olha, nós vamos fazer um intervalo, vamos fazer mais um intervalo aqui, e a gente volta rapidinho, porque hoje o Fox Sports Rádio encerra mais cedo, tá bom? Vamos pro break e a gente volta já já com mais Fox Sports Rádio. E não troca de canal, hein? Senão vai se arrepender.
Sevilha e Roma, aqui ao vivo, exclusivo no Fox Sports. Amanhã a gente está aqui no horário normal, tradicional, mas tem muito futebol e a gente gosta de futebol ao vivo, tá certo? Encerrando o nosso desafio, betfair.net. Caramba, quanto que deu aí? Gente do céu, 95% da galera votou qual zagueiro já foi campeão da Libertadores é melhor. Rodrigo Caio do Flamengo, 95% contra 5% do Jeromel. Esse foi o desafio betfair.net de hoje. Amanhã tem mais, hein? betfair.net, que é patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e também da Sul-Americana. Abel Neto, eu recebi a informação hoje de manhã que o nome de Felipão, Luiz Felipe Scolari, chegou forte. Ó, ele até engasgou, senhor mano. Ó, vai morrer no ar aí, Abel. Manda. Eu sei por que ele tá engasgando. Deixa aí, fechado. Eu sei por que ele tá engasgando. Murilo, deixa fechado no Abel. Deixa fechado no Abel, que vai que vai no ar. É bom isso, vai dar uma audiência monstro. Olha lá. Ô, Abel, toma uma aguinha aí, respira, faz a informação. A informação que eu tive. Ele não resistiu à notícia, beija. O nome. A informação que eu tive hoje, Abel, é que o nome do Filipão teria entrado na lista para ser o novo treinador do Santos, que ontem à noite o nome dele teria ganho mais força e que hoje haveria uma reunião para ver se o negócio era viável ou não era viável. Né? Aqueles detalhes todos, tempo de contrato, salário. Mas que o nome do Filipão estava muito forte na Vila Belmiro, Abel. Seria uma boa? Você tem essa informação também? Porque ontem eu ouvi falar muito do nome do Cuca, né? Então, mas hoje de manhã recebi a informação que poderia ser o Filipão. Então, Beija, a informação que eu tive ontem à noite é que o Santos teria feito uma proposta para o Cuca, inclusive uma proposta de 1 ano sem multa contratual. Agora, essa informação do Filipão que você tem ou não tenho, pode ser que não, porque não tinha assinado o contrato, não tinha fechado com o Cuca, né? A informação que eu recebi é que ainda faltavam detalhes. Pode ser que não tenha dado certo com o Cuca e que eles estejam atrás do Felipão. Qualquer um dos dois eu acho que seria um bom nome para o Santos e qualquer um dos dois ia ter muita dificuldade para trabalhar com esse Santos no momento. São dois pensamentos bem diferentes de futebol. Até respondendo o amigo que me cornetou agora há pouco, eu lembrei dos bons trabalhos do Cuca. O último trabalho marcante do Cuca, óbvio que foi no Atlético Mineiro, um time que jogava para frente, jogava bonito e que foi campeão da Libertadores. O Felipão tem uma lista extensa, mas é um tipo de futebol totalmente diferente. Agora, o mais importante do Santos é acertar no momento, é óbvio, além de um bom novo treinador, é acertar suas finanças, poder voltar a registrar jogadores. Todas essas são dificuldades que o novo treinador, seja ele quem for, vai ter de enfrentar. E não são poucas dificuldades, não. Bom, mas o Abel é um cara que conhece muito de bastidor do Santos. Né? O Abel falou que tem a proposta do Cuca, já foi feita ontem. Então, talvez seja mais viável. É que essa informação para mim do Filipão, ô Sormani, chegou hoje cedo. E na hora me surpreendi muito, né? Me surpreendi muito. Mas o que você acha? Quem que é a melhor opção para o Santos hoje? Independentemente do que está acontecendo, Sormani. É o Filipão ou é o Cuca? Nenhum dos dois, mesmo. Nenhum dos dois. Eu, se sou o presidente do Santos, eu iria na Argentina atrás do Heinz, ou iria lá na Colômbia atrás do Miguel Ángel Ramírez. Esses treinadores, nenhum dos dois, pelo amor de Deus, gente. Com todo o respeito que ambos merecem, entendeu? Eu estou analisando o trabalho deles, não a pessoa. Não tenho nada contra eles, nada como pessoa. Eu estou aqui para analisar o trabalho de ambos. E eu, se sou o presidente do Santos, eu não contrato nenhum dos dois. Eu iria atrás do Heinz na Argentina ou do Miguel Ángel na Colômbia, ele que é o técnico do Júnior Barranquilla. Essas seriam as minhas duas opções. Eu acho que se o Santos fizer isso, vai estar cometendo um terrível engano e vai ser horrível. Pois não, Facincani? Não, o Miguel Ángel do Del Valle do Equador, Sormani.
Ah, perdão, Del Valle. Tá certo, falei errado. Enfim, mas é o espanhol que está radicado aqui no futebol sul-americano. E por falar nisso, Benja, amanhã nós vamos tratar também desse assunto, né? A Conmebol tá distribuindo aí dinheiro.